A gente precisa de ter a humildade daquele eunuco etíope, que apesar de ser um diplomata, alguém doutor, alguém que tinha grandes responsabilidades no palácio, ao ouvir de um homem simples, passando do lado da carruagem, perguntando ousadamente: você entende o que você está lendo? Ao invés de dar uma resposta arrogante, ele se posiciona, se humilhando. Ele está num lugar que, apesar da sua cultura, apesar do seu entendimento, apesar da sua posição humana, a posição dele espiritual é de que ele estava lendo, mas ele não fazia ideia do que estava acontecendo, ele não entendia. Quando alguém lhe oferece resposta, ele se posiciona em humilhação. Como eu vou entender se ninguém me ensinar, me explicar? O Senhor sabe, e chama Filipe para entrar, e Filipe entra na carruagem e o ensina. E ele pergunta, ele começa a buscar a face. Olha o movimento, se humilhou. E orar é falar, é comunicar, é pedir. Lembra de Filipenses? Não estejam ansiosos por coisa alguma, sejam as vossas petições com oração e súplicas conhecidas diante de Deus. O primeiro movimento da oração é o pedir. Somos todos necessitados. A gente precisa de pedir para quem pode. Quem pode é ele. O eunuco se humilha. Como eu vou entender se ninguém me explicar? E ele ora, pedindo que suba e o explique. E ele busca a face, porque ele pergunta: de quem que fala o profeta? É dele mesmo ou é de outro? E Filipe prega Cristo para ele. A partir daquele momento, ele já entende a fé. Ele entendendo a fé, ele recebe a fé. E uma vez que ele recebe a fé, Deus é com ele. Quem reconhece na sinceridade, no íntimo, o senhorio de Cristo, não faz isso sem a ajuda do Espírito. É assim que Paulo ensina aos Coríntios, movido pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, de fato, crendo, sem o Espírito Santo. Então esse movimento nos aproxima, nos reconcilia com Deus. E quem se reconcilia com Deus não vai mais só abrir a boca para falar que é de Deus. Vai se mover conforme Deus lhe dirigir. E como somos um corpo, irmãos, naquela época, o Senhor, ele decidiu, ele diz aqui, agora estarão meus olhos abertos. Até ali não estava. Uma vez que Salomão construiu o templo, construiu casa, fez o que lhe aprazia, Deus ainda não estava no negócio. Ainda que o Senhor é quem lhe permitiu fazer, ele ainda não estava com aquilo. Uma vez que estava pronto, ele orienta o que fazer e coloca a ressalva. Fazendo isso, agora eu estarei. Agora estarão meus olhos abertos. Agora estarão atentos meus ouvidos. Mas esse tempo passou. Vindo o Senhor Jesus, o movimento, o ensino é o mesmo. É aplicável. Toda a Escritura é boa para ensinar, redarguir, repreender, exortar, para animar. Toda a Escritura é boa. Então, o processo continua válido, mas o lugar é que muda. Podemos dizer que o Senhor mudou de endereço. Ah, pastor, mas o Senhor é onipresente. Amém, irmão. Mas a manifestação dele mudou de endereço. Não é mais ali, naquela chamada casa do Senhor, templo de Salomão. Mas é no templo, na pessoa, que nesse movimento de fé o recebe. E o Senhor Jesus formou um corpo.
A estes o Senhor foi chamando e formando um corpo. O Senhor foi chamando pessoas que, passando por esse movimento, o seguiram na formação de um corpo. A este corpo o Senhor chamou de igreja. A essa igreja o Senhor constituiu homens e mulheres para representá-lo, para ensinar, para continuar esse movimento de fé, de recebendo dele, agindo, imitando, se comportando como ele se comportou, buscando fazer as obras que ele fez, ensinar a outros capazes de ensinar a outros. A missão é ir, irmãos.